Olá, seja muito bem-vinda a mais uma Live Zen. Eu sou a Ana Torquete, sou a responsável aqui por esse espaço, pelo Educar Zen. Hoje a gente vai falar sobre uma live, enfim, nessa live a gente traz um tema que eu acredito que de alguma forma faz parte da maternidade de todas nós. Todas nós desejamos que os nossos filhos sejam felizes, autônomos e gentis. Eu não tenho dúvida nenhuma, de que esse é um desejo geral aí das mães. Me contem aqui, vocês que estão chegando agora, se o que eu estou dizendo está fazendo sentido. Para você, existe aí essa motivação quando você está maternando, esse desejo de que as suas crianças, o seu filho, a sua filha, que eles sejam, cada vez mais felizes, autônomos e gentis com eles, com as outras pessoas, Isso enfim, como eu disse, é uma aspiração de todas nós, de todas as mães, Querida, bom dia, tudo bom? Seja bem-vinda. Tô vendo que vocês estão chegando aí. Vai ser para mim um prazer, que vocês participem dessa live, que vocês tragam aí as questões de vocês, que vocês tragam aí também, enfim, as perguntas de vocês. Olha lá, a Elaininha dizendo que sim, com certeza. Essa é enfim, faz parte, como eu disse, das nossas aspirações mesmo como mães, Dani, bom dia, claro, ela falando. E é isso, vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso. E aí, pra quem não sabe, gente, eu faço algumas vezes por semana, não tem dia fixo, eu vou anunciando aqui no Instagram, às 9 da manhã, uma live que a gente chama aqui de Live Zen. E por que ela se chama Live Zen? Porque aqui é um momento de conexão, É um momento pra gente poder realmente se conectar com os nossos valores, com as nossas emoções, com o fluxo dos nossos pensamentos, com quem a gente é, E assim a gente poder maternar com mais autenticidade. Então, com mais consciência, Sendo menos levadas e drenadas pelos acontecimentos, pelas nossas emoções desafiadoras. Então, fica sempre atenta aí, Que eu vou sempre soltando para vocês nos stories, enfim, quais são as próximas lives Zen. Então, a gente sempre fala aqui sobre algum aspecto da maternidade, como que a gente pode, por meio de uma vida mais consciente, por meio do mindfulness, por meio de informação de qualidade baseada em neurociência e por meio também de um desenvolvimento de diálogos mais assertivos, bondosos, gentis, com as nossas crianças, enfim, desenvolver essa maternidade menos reativa e mais mindful, mais presente, mais consciente. Como eu falei, hoje a gente está falando aqui nessa live sobre o tema Educando Crianças Mais Felizes, Autônomas e Gentis. E todas nós, sem exceção, Ou, enfim, generalizar é sempre um problema, mas a grande maioria de nós, com toda certeza do mundo, a gente faz o que a gente pode com o que a gente tem quando a gente está educando as nossas crianças. Então, a gente faz o nosso melhor com os recursos que a gente construiu ao longo das nossas vidas. E a gente vai entendendo, que educar é muito, muito mais, por exemplo, do que dar a oportunidade de ir para uma boa escola. Talvez a geração dos nossos pais tinha aí uma perspectiva, Eu vou falar pelo contexto até que eu experienciei por muito tempo, até como professora, Para quem não sabe, eu trabalhei por muitos anos em escolas e nas escolas, assim, consideradas as mais, em termos de conteúdo, sabe aquelas que ficam sempre no primeiro lugar do Enem? Então, essas escolas em Belo Horizonte, assim, eu sempre circulei nesses ambientes e eu vejo que muitas famílias ainda entendem, educar bem como dar instrução formal, essa educação voltada aí para o intelecto. Só que quando a gente vai experienciando, a gente vai se deparando com as questões da maternidade, a gente vai vendo que é muito mais do que isso. Às vezes, quando você estava lá grávida, você entendeu que se preparar para a maternidade seria basicamente você fazer um enxoval adequado para o seu filho, Talvez você tenha tenha tido vontade de comprar todas as roupinhas mais lindas e fofas. Talvez você tenha sido como eu, uma pessoa mais simples, mais, que pensou assim, não, o que eu posso reaproveitar dos parentes e como que eu posso fazer um enxoval mais enxuto, mas
muitas de nós entendeu que era sobre aquilo. Como é que eu me preparo para a chegada de um filho dessa forma? O que eu tenho que comprar, né? No máximo, como que eu me preparo para o parto? Como que eu me preparo para a amamentação? Então é isso, a gente faz o que a gente pode com o que a gente tem, né? E indubitavelmente, e a gente deseja, né, ser essa boa mãe para as nossas crianças, essa mãe que é tolerante, que é afetuosa, que é honesta, que é bondosa, né? A gente tenta ser, a gente faz o nosso melhor para que a gente seja. Por quê? Porque a gente deseja, como eu disse, né, que é bem o título aqui da nossa live, que os nossos filhos se construam pessoas felizes, autônomas e gentis. E aí, quando a gente vai maternando, e aí a gente vai se deparando com as primeiras birras, não sei, por aí. Por aqui, me conta aqui nos comentários, quando que seu filho começou a fazer birra? Pra mim, gente, que olha, eu sou uma profissional da área, né? Eu estudo infância há alguns anos, eu estudo inteligência emocional, eu sou uma educadora há mais de 17 anos. Para mim foi uma grande surpresa quando o Francesco começou a fazer birra aos 10 meses de idade. Eu achava que isso não era possível. Eu não tinha essa informação, né? Então, eu estava me preparando para começar a lidar com isso quando ele tivesse a idade que ele tem hoje, que é 1 ano e meio. Mas o meu filho começou com 10 meses de idade. Então, quando essa criança, né, ela começa, enfim, de alguma forma, deixar os seus desejos, a sua individualidade que está ali, né, em um processo bem inicial ainda de construção, vir à tona, e isso nos desafia muito, né? Para muitos de nós vai ser esse o ponto... Ah lá, a Bruna, por volta de 1 ano e meio, que é quando começa para a maioria das crianças, né, a birra. Mas para muitas de nós, esse momento da birra é um momento que você entende que educar é um negócio que vai exigir muito das suas emoções. A maternidade já vinha exigindo muito das suas emoções, da sua inteligência emocional, da sua mente, porque tem privação de sono, porque é uma mudança drástica na sua vida. Mas essa relação com a criança especificamente, né, isso se manifesta aí de uma forma mais exacerbada, que deixa a gente até meio confusa, quando começam, na maioria das vezes, aí, esses processos de birra, não é isso? E aí, o que acontece? A gente vai em busca de informação, a gente se compara, né, com a nossa amiga, com a nossa prima, com a moça do Instagram, a gente se culpa muito, né? Então, por mais que a gente esteja fazendo o nosso melhor com o que a gente tem, e que a gente faça muito, porque, Nossa Senhora, como a gente se dedica, como a gente mudou a nossa vida, né? Como... o nosso tempo é muito, muito voltado para eles, as nossas escolhas, né? Como eles são realmente prioridade para a gente. Então, por mais que você faça tanto, que você entregue tanto, como provavelmente nenhuma outra pessoa vai fazer em toda a vida do seu filho por ele, a gente ainda se sente insuficiente e a gente se questiona: eu sou uma boa mãe? Né? Olha aí, a Dani falando assim: nossa, exige demais das nossas emoções. Se você não percebe isso, é porque provavelmente você está tão no piloto automático, você está tão reativa, que você não consegue entender que aquela reatividade, aquelas explosões, que todas essas questões estão relacionadas, né, às suas emoções que estão sendo movimentadas com a maternidade. Aí a gente começa a achar que não, eu sou realmente uma pessoa muito nervosa, eu sou bruta, é assim mesmo, sendo que na verdade é um processo mesmo de a gente fazer o que a gente consegue com o que a gente tem. Se a gente melhora o nosso arcabouço de estratégias para lidarmos com esses desafios, então a gente começa a ter reações diferentes. A gente começa a agir ao invés de reagir, né? A reação é quando acontece algo e eu não processo, eu simplesmente ajo de uma forma impulsiva, na defensiva, né? Sentindo que tudo está contra mim. E eu não paro para pensar e para realmente tomar escolhas conectadas com o meu coração, com quem eu sou de verdade, né? Então, enfim, quem aqui, né, já se esqueceu, já meio que assim, não considerou o quanto faz pelo próprio filho, o quanto se dedica àquela criança e acabou se taxando como uma péssima mãe, às vezes depois de uma explosão, de estourar com seu filho, você se achou a pior mãe do mundo. Já aconteceu? Se isso aconteceu com você, saindo dessa live, você vai lá se inscrever na Semana Maternar Sem Estourar. Se você já sentiu as suas emoções muito desafiadas na maternidade, se você deseja lidar melhor com
todo esse espectro emocional que envolve educar uma criança, você tem que ir pro meu evento 100% online, 100% gratuito, que eu vou te dar a letra, eu vou te contar tudo que você precisa fazer para virar esse jogo, tá bom? Porque é possível e muitas pessoas têm conseguido. Então, gente, ó, essas frases aí, né? Eu sou uma péssima mãe, esses pensamentos, né? Eu sou uma péssima mãe, nossa, mas a pessoa lá do Instagram, ou a minha amiga, ou a vizinha, nossa, ela consegue fazer isso, ela é calma, ela é tranquila, o filho dela é assim, assim, assado, e a gente começa a se maltratar muito por meio dos nossos pensamentos, né? Mas aí a gente quer filhos felizes, autônomos e gentis, a gente tem isso em mente. A gente deseja profundamente que as nossas crianças sejam felizes, saudáveis. A gente deseja profundamente que elas aprendam, né, a ter um caminho de autonomia. Não é um caminho de independência de nós. Nós estamos todos interconectados e, em alguma medida, dependentes uns dos outros. Mas você começa, de fato, né, a se questionar se você é capaz de educar essa criança que cresce feliz, autônoma e gentil. O que vocês acham que a gente precisa? A Bruna falando assim, ó, muitas vezes sempre apontam a mãe como culpada. Bruna, eu acho que é muito importante a gente mudar a lente com que a gente olha para essas coisas. A palavra culpa, né, e é uma coisa que a gente sente muito, que a gente experimenta muito na maternidade, quando eu falo, gente, é porque isso também acontece comigo. E eu procuro trazer todos esses recursos de inteligência emocional que eu tenho para lidar com isso e me liberar disso o quanto antes, né? Mas essa culpa, ela tem uma relação íntima com a incompatibilidade do que a gente deseja fazer e do que a gente consegue fazer, né? Então, a sociedade nos culpa e a gente também se culpa muito. As pessoas ao redor estão sempre prontas para apontar o dedo. Só que quando a gente começa a desenvolver essa inteligência emocional e a gente começa a ter mais clareza sobre o que é minha responsabilidade, o que não é, sobre o que acontece devido a um sistema, né, que realmente é muito pouco receptivo às mães, o que acontece porque eu realmente preciso mudar nesse determinado ponto aqui, quando a gente começa a ser mais analítica, a olhar com mais honestidade e bondade também para a situação, a gente troca a lente da culpa pela lente da autorresponsabilidade. Então não é sobre a gente dizer mães são sempre culpabilizadas e não, a gente tem que entender que a gente é muito responsável sim pelo ser humano que a gente está construindo, sabe? A mãe é muito culpabilizada? Mas tem um outro aspecto, um outro lado dessa moeda, que é a responsabilidade. Culpa é diferente de responsabilidade. Então, quando a gente começa a olhar pelo aspecto, né, pelo espectro, na verdade, da responsabilidade, a gente começa a entender que a gente pode mudar, sim, várias coisas e, assim, maternar com mais leveza pra gente, em primeiro lugar. E o nosso filho, obviamente, ele vai, né, se conectar com isso e vai também... ele vai receber, digamos assim, né, os benefícios disso, ele vai usufruir dos benefícios disso. Então, gente, eu queria muito perguntar para vocês, assim, como que a gente faz? O que a gente precisa fazer? O que está ao nosso alcance que a gente pode realmente fazer para a gente educar essas crianças mais felizes, mais autônomas e mais gentis? Porque isso é um desejo de todas nós, né? A Bruna falando perfeita. É isso, né? E aí, me contem aqui nos comentários o que vocês acham que nós, enquanto mães, a gente pode fazer para educarmos crianças mais felizes, autônomas e gentis. Lembrando que, mesmo que a gente tenha muito poder, realmente, né, a gente tem muito poder na educação dos nossos filhos, a gente não consegue controlar tudo, né? Não é função nossa controlar tudo e muitas coisas vão sair fora do que a gente gostaria, do que a gente desejava, porque, primeiro, são indivíduos diferentes da gente, os nossos filhos com personalidades diferentes, com gostos diferentes, eles vão desejar coisas diferentes do que a gente deseja. E depois, porque tem contextos que a gente não tem como controlar. Então, as coisas que acontecem não estão todas sob o nosso controle. Mas o que é, em certa medida, passível de ser, de fato, movimentado segundo a nossa vontade. O que a gente pode fazer? Né? Sermos assim também, ó, a Bru falou,
felizes, autônomas, né? Porque somos um espelho para eles nas atitudes também. Perfeita. Foi no ponto. Ter mais paciência e tentar ser mais compreensiva, né? A Paty falou. Exato também, né? Também é sobre isso. Mas o que a Bruna falou, Paty, que de certa forma engloba isso que você disse, né? É a chave aqui da nossa live. A gente vai agora desfocar um pouquinho o olhar dos filhos felizes, autônomos e gentis, e a gente vai colocar um espelho na nossa frente e nos perguntarmos: eu sou feliz? Eu me sinto autônoma na minha própria vida? E quando eu digo autônoma na minha própria vida eu sou capaz de fazer as minhas escolhas, bancar as minhas escolhas, eu tenho consciência do que eu quero, eu tenho consciência do que eu escolho, né? Eu consigo ser gentil primeiro comigo mesma? Como que são as vozes na minha cabeça? Elas são vozes de incentivo, de apoio, de acolhimento, de responsabilização e não de culpabilização? Ou, ao contrário, são vozes que estão sempre me colocando para baixo, me fazendo sentir uma péssima mãe, às vezes até a pior mãe do mundo, né? Então, quem sou eu quando eu penso nesses 3 adjetivos? Feliz, autônoma e gentil. Porque o que a gente é, e não o que a gente diz, é o que os nossos filhos se tornarão. Sabe aquela música da Elis Regina? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais? Por mais que as gerações, né, elas mudem aí alguns valores. Então, por exemplo, eu tô aqui com 36 anos. Quem tá aí nessa faixa etária minha sabe que a gente viu a internet não nascer, mas se popularizar, né? Essa internet em casa, enfim, as pessoas começarem a ter acesso. Eu era adolescente quando eu vi isso começar a acontecer. E isso, com certeza, foi uma chave ali de estranhamento para minha mãe, né? Que, enfim, que tinha que ir no orelhão colocar uma ficha se quisesse ligar para alguém na rua. Então, essa mudança aí da forma de se comunicar. E hoje a gente está aí com uma geração do TikTok, né? Outros valores. Mas, se a gente começar a cavucar para além desses valores que são socialmente aí, né, assumidos, os nossos filhos, eles têm muito de nós. Assim como nós temos muito dos nossos pais. Isso acontece devido aos neurônios espelho, né? O nosso cérebro, ele é programado para copiar o comportamento das pessoas ao nosso redor. E nós somos os maiores influencers da vida dos nossos filhos. Não é o carinha do TikTok, é você. A pessoa que mais vai moldar o comportamento dele. Então eu te convido a fazer isso com muita consciência. Porque você, estando consciente ou não de quem você é, do que você faz e de como você impacta na vida dessa criança, desse adolescente, estando consciente ou não, isso vai acontecer. Se você está consciente, se você está se modelando primeiro, né? Porque primeiro você merece a sua melhor versão e depois porque você quer também que essa melhor versão seja o farol do seu filho e não o pior de você, né? Não a sua parte mais desestabilizada, que todos nós temos todos esses lados, né? Somos humanos e humanas por causa disso. Mas se você tem realmente essa intenção de trazer, né, para o seu filho, de ser essa influência positiva na vida dele, às vezes a gente está preocupado, né, com as influências externas. Mas qual influência é você na vida do seu filho? Se você quer ter filhos felizes, autônomos e gentis, você deve se perguntar primeiramente se você está podendo experienciar felicidade, autonomia e gentileza na sua condução na vida, né? E quando a gente pensa nesses 3 adjetivos, né, ser feliz, ser gentil e ser autônomo, tem um elo que vai unir esses 3 aspectos. Que sem essa 4ª característica, a gente não vai conseguir plenamente desenvolver essas outras 3, felicidade, gentileza e autonomia. E quando eu digo desenvolver plenamente, eu não estou falando de um ideal, da gente ser perfeito, da gente se iluminar, da gente deixar de ser humano, não. Eu estou falando de você prioritariamente, na maior parte do tempo, estar vibrando nisso, na felicidade, na gentileza e na autonomia. Só que como seres humanos, falhos que somos, obviamente, às vezes eu não estou feliz e tá tudo bem, né? Às vezes eu não consigo ser gentil em uma situação, ou comigo, ou com o outro. E tá tudo bem, eu sou humana, mas assim, esse é o meu padrão ou essa é a exceção?
É isso que a gente tem que se perguntar. Vocês conseguem imaginar qual que é essa quarta característica que une, né, felicidade, gentileza e autonomia? Essa quarta característica que sem ela eu não consigo ser feliz, eu não consigo ser autônoma e eu não consigo ser gentil? Vocês conseguem imaginar? Se vocês conseguem, me digam aqui nos comentários o que vocês acham que seria. Qual que seria essa quarta palavra, esse quarto adjetivo que vai realmente engajar esses três outros, né? Que vai fazer com que a gente consiga ser felizes, autônomos e gentis com os nossos filhos. Me contem. Olha, sem esse quarto elemento, a gente experimenta muito mais ansiedade. A gente é muito mais inseguro, a gente não tem muita certeza das nossas escolhas, a gente não tem muita certeza de quem a gente é, dos nossos valores, a gente fica muito dependente da aprovação do outro, né? A gente tem com muita frequência um sentimento de não pertencer, de não ser merecedora. A gente começa a achar que as coisas ruins que acontecem com a gente é porque a gente merece, né? Aí a Bruna falando do autoconhecimento tem a ver. O autoconhecimento ele vai proporcionar pra gente, na verdade, esse quarto elemento. Esse quarto elemento, gente, é confiança. É uma atitude de mindfulness. Quando a gente está praticando mindfulness, a gente começa a cultivar naturalmente, a reverberar confiança. É confiança em quem eu sou, confiança nas escolhas que eu faço, confiança que quando eu erro, tá tudo bem, é seguro errar, é humano. E aí eu consigo olhar para esse erro com muito mais honestidade, gentileza e buscar maneiras de corrigi-lo e de aprender com ele, né? É confiança que a vida ela tem um ritmo próprio, que eu não preciso estar tentando sempre controlar as coisas. Confiança em quem meu filho é, em quem ele está se formando, no processo de desenvolvimento da criança, né? Confiança que tá tudo bem, que as coisas estão acontecendo como elas precisam acontecer. Então, quando a gente não tá, né, realmente cultivando essa qualidade da confiança nas nossas vidas, é muito difícil a gente ser feliz. Se eu não confio em mim, e quando eu digo confiar, não é você ter uma autoestima de milhões, que você se sente melhor que todo mundo, não é sobre isso que a gente está falando. Eu tô falando confiar na pessoa que você é, confiar que você é capaz de fazer as coisas que você deseja, que você merece, que você é merecedora, que você é uma boa pessoa. Eu, por muito tempo na minha vida, mesmo sendo alguém assim, com uma conduta ética, mesmo sendo alguém que sempre buscou ajudar os outros, eu duvidei muito se eu era uma pessoa boa. Eu não confiava que eu era uma pessoa boa, né? Então, você tem essa confiança de que você é uma mãe suficientemente boa, por exemplo, sabe? Se você não confia na vida e em você e no seu filho, como é que você vai ser feliz? Se você não confia na vida, no seu filho e em você, como é que você vai desenvolver, expressar, viver uma vida autônoma, né? Como é que você vai, e quando eu digo autonomia você não tá indo no sabor do vento, você não tá correndo com a manada, não, você olha para algumas coisas que todo mundo tá fazendo e você fala assim, não, mas isso é incompatível com os meus valores, isso não é quem eu sou, eu não preciso fazer porque todo mundo tá fazendo, entende? Como é que você vai bancar as escolhas que você faz na educação do seu filho, que muitas vezes vão contra essa corrente, e ficar menos, digamos que, vulnerável aos palpites, aos julgamentos? Como? Se você não tem confiança. E quando a gente não tem essa confiança, é muito difícil a gente ser gentil com a gente, né? A gente tá sempre se criticando, a gente tá com aquela autocrítica muito intensa na nossa mente. A gente tá sempre enfim, é exatamente isso, julgando tudo que a gente faz e olhando tudo de uma forma negativa, né? E como eu disse anteriormente, sempre nos sentindo merecedoras de sermos tratadas mal, né? De sermos inferiorizadas, de sermos julgadas, porque todo mundo tá julgando o tempo todo. Qualquer mãe, por qualquer coisa que ela faça, né? Então, assim, você não deu doce pro seu filho até os 2 anos de idade, como é meu caso aqui.
Aí você vai ser julgada porque, nossa, você tá comendo doce na frente dele, você vai deixar essa criança aguar. Nossa, muito radical, né? Mas aí você dá, nossa, cuida, assim, péssima, né? Não cuida da saúde do filho, sabe? Os dentes não vão encher de cara, entendeu? Você sempre vai ser julgada. E aí, se você não tem essa confiança em você, na vida e no seu filho, você vai assumir essas coisas, você vai neurar com isso. Você não vai ser gentil com você. E se você não é gentil com você, como é que você vai ser gentil com os outros? Algumas pessoas até são, mas é de um lugar da carência, né? De um lugar de uma ausência de autoestima, de autoapreço, de autocuidado. É querendo ser aprovada pelo olhar externo porque não consegue olhar para si mesma com bondade e com aprovação, entende? Aí você começa a arriar as pernas, né? A aceitar de um tudo, que as pessoas façam de um tudo com você. Então, a confiança, ela é fundamental. Você desenvolver essa confiança em você mesmo tem relação íntima com você educar crianças mais felizes, autônomas e gentis. Me contem aqui nos comentários se isso está fazendo sentido para vocês, tá? Brenda, como lidar com explosões de estresse, com sobrecarga? Brenda, a gente tem muito conteúdo sobre isso aqui no Educar Zen, é basicamente sobre isso que eu falo aqui, né? Mas eu vou te trazer aqui uma palavra muito simples, tá? Que é o que conduz a minha vida e que faz, eu percebo que eu sei que é por causa disso, que eu consigo estar emocionalmente estável enquanto eu educo meu filho. Não significa que eu não me irrite com alguma frequência, em alguns momentos, tá? Não significa que as coisas não me atinjam, mas eu consigo me organizar e dar uma resposta satisfatoriamente gentil para ele. É autoconhecimento, né? A minha principal ferramenta, que é a que eu me proponho a ensinar para vocês, que a gente vai falar muito sobre ela também na Semana Maternar Sem Estourar, é o Mindfulness, né? As meditações, que muitas vezes as pessoas acham que é muito difícil, que não é para elas, que é pra gente evoluída, não sei o quê, e não é. É isso que eu quero, inclusive, te mostrar na Semana Maternar Sem Estourar. Não nego que, associado ao Mindfulness, tem sempre também a minha terapia, né, semanal, que me ajuda muito, muito, muito. A Brenda falando aqui que tá fazendo sentido. Que bom, gente. Então, vamos continuar aqui, né? Filhos confiantes são sinônimo de pais confiantes. E filhos confiantes e mães, pais confiantes, é sobre a gente tá conseguindo manifestar felicidade, gentileza e autonomia, porque a gente confia em quem a gente confia na vida e a gente confia nos nossos filhos. Mas como, Ana? Como desenvolver mais confiança, né? A gente sabe, né, que a gente está fazendo escolhas o tempo todo na nossa vida. Algumas escolhas são mais conscientes, outras menos conscientes. Então, por exemplo, né, na hora de tomar seu café da manhã, você vai ter que fazer uma escolha, geralmente, né? Às vezes a gente tem muita opção, às vezes menos opções, a vida é assim. Mas geralmente a gente faz uma escolha, inclusive se a gente vai tomar café da manhã ou não. Mas o que eu quero te perguntar aqui é, essa escolha, ela tá consciente? Assim, você olha, por exemplo, nossa, se eu comer isso aqui muito pesado, vou dar um exemplo, né? Pra quem não sabe, eu fico entre Itália e Brasil. Meu companheiro é italiano, meu filho nasceu lá. Então tem hora que eu tô morando na Itália, tem hora que eu tô morando aqui no Brasil. E quem já foi pra Itália, às vezes pra outros países europeus, sabe que lá eles fazem um café da manhã doce, né? Eles comem alguma coisa doce, bem açucarada, no café da manhã. Isso pra mim foi um estranhamento gigante, assim, mas eu gosto de doce, assim, então muitas vezes eu acabo comendo doce, só que isso não me faz bem. Eu fico a manhã inteira meio sonolenta, muito cansada, né? E aí, enfim, naquele momento ali, quando eu decido comer um doce no café da manhã, eu não tô fazendo aquilo no piloto automático. Eu sei que eu vou me dar um prazer momentâneo, mas que eu vou dar uma estragada na minha manhã. Então, na maior parte dos dias, eu não como doce, né? Eu tenho um pouco mais de trabalho, porque aquilo é muito mais acessível, você comer uma coisa doce no café da manhã na Itália. Então, eu tenho um pouco mais de trabalho, mas eu faço um café da manhã mais parecido com o nosso brasileiro, né? Geralmente com um pão com queijo, uma fruta e um café. Então, é disso que eu tô falando. A gente vai fazer escolhas o tempo todo na nossa vida e a maternidade, ela eleva isso a um outro nível. Porque além de fazer escolhas para a sua própria vida, você tem que fazer escolhas que, de alguma forma, sejam satisfatoriamente positivas para os seus filhos, que sejam um bom exemplo, digamos assim.
E você faz escolhas para eles também o tempo todo. Concordam, gente? Faz sentido? Então, essa questão aí da confiança passa também por como a gente está fazendo as nossas escolhas enquanto a gente está maternando, né? Quando a gente entende que escolhas não são eternas, que a gente pode mudar, né? Quase sempre a gente pode recalcular a rota. É fato, a infância é um instante. Quanto mais consciência a gente trouxer as nossas escolhas, quanto mais a gente se conscientizar, inclusive, de que uma escolha não foi a melhor, e a gente recalcular essa rota, quanto mais rápido a gente fizer isso, melhor pra gente. Mas se você tá nesse modo autocrítico muito excessivo, você não vai conseguir fazer escolhas com segurança, com confiança, e menos ainda lidar com as escolhas que não forem tão positivas assim para você e para o seu filho. E aí, aquele chicotinho, ó, ele vem com tudo, e aí daqui a pouco você tá se considerando a pior mãe do mundo, e daqui a pouco você tá se esquecendo de tudo que você faz o tempo todo pelo seu filho. A sua confiança minada, você não consegue ser feliz, né? Você tá sempre se criticando, você não consegue ser feliz. E aí você não consegue também ensinar uma criança sobre o que é ser feliz no mais simples sentido dessa palavra, sem que você esteja comprando um brinquedo para ela, né? Sem que você esteja entupindo aquela criança de dopamina com telas para que ela sinta algum prazer. Entende o que eu tô dizendo? É muito profundo, né? É um fato e é muito profundo e impacta diretamente e de fato as nossas vidas. Tô vendo que vocês estão concordando aqui, Paty, Kelly, né? E fico feliz, gente, que a gente esteja pensando nessas coisas todas juntas e construindo uma nova maneira da gente maternar, que passa primeiramente por uma maneira mais gentil da gente olhar pra gente, sabe? Não é sobre a gente se culpar mais. É sobre a gente poder realmente trazer mais gentileza, mais consciência, mais bondade pra gente, pras nossas histórias, né? E aí aqui algumas sugestões, porque como eu falei, a gente tá fazendo escolhas o tempo todo. E como que a gente geralmente escolhe, né? O que quer que seja que a gente tá escolhendo? Geralmente a gente escolhe pensando nas vantagens. Então, qualquer coisa que você venha escolher para o seu filho, né? Por exemplo, uma roupinha que você vai comprar, essa roupa é linda, ele vai poder usar naquela festinha lá, então eu vou comprar essa daqui. Você escolhe pela vantagem. Mesmo que seja uma roupa que ele vai usar uma vez só e você vai acabar gastando dinheiro e entupindo mais o pai, né? Assim, e sendo mais consumista e enfim, um monte de questões. Ou ainda, gosto muito de croissant cheio de creme de... O meu preferido é o com pistache. Sabe, um creme assim, ó, bem suculento, assim, de pistache, cheio de açúcar. Esse é o meu croissant preferido lá na Itália. Então, eu adoro croissant, nossa, delícia, vou comer, não vou perder essa oportunidade. A gente faz escolhas, na maior parte das vezes, quando a gente está desconectado desse processo de autodesenvolvimento, quando a gente não está confiante na gente, quando a gente não olha de verdade pra gente, pra nossa vida, quando a gente não tem responsabilidade com a gente e, consequentemente, isso impacta também os nossos filhos, a gente faz pensando nas vantagens. Então, uma maneira da gente trazer mais consciência, pra gente ficar mais confiante nas nossas escolhas também, é a gente sempre avaliar o lado positivo e o lado negativo de tudo. Então, assim, vou comprar essa roupa, o lado positivo, ela é muito linda, meu filho vai ficar muito fofo com ela, eu vou tirar uma linda foto pra postar no Instagram, e ele vai poder ir naquela festinha que vai ter semana que vem, mas é uma roupa que ele provavelmente vai usar só uma vez, ela parece um pouco desconfortável, deixa eu colocar aqui na balança pra eu entender se eu tô afim mesmo, se é justo comigo, com ele, assumir essas desvantagens aqui. Se você percebe que, como tudo, né? Tudo tem lado bom, tem lado ruim, todas as escolhas vão pressupor alguma perda e todas elas vêm envoltas aí de alguma desvantagem. Mas se você percebe que tá tudo bem, que você assume aquela desvantagem ali, então você tem recursos para minimizar os danos, entende? Então, realmente vai ser só nessa festa. Mas assim, ele tem um irmão mais novo, né, que daqui a pouquinho vai poder usar também, aí eu acho que eu vou aproveitar melhor. Sabe? Eu queria muito, ele vai ficar muito fofo, mas assim, eu vou tirar uma foto e eu vou levar uma outra roupinha pra poder trocar, pra ele ficar mais confortável.
Então, se você sente que você tem como lidar aí com as desvantagens, você fica mais confiante da sua escolha. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Eu tô dando um exemplo aqui bem en passant, assim, bem até superficial, que não tem nem tanto a ver com a inteligência emocional, mas que eu acho que todas nós, eu pelo menos, já fiquei em dúvida várias vezes se eu comprava uma roupinha linda pro Francesco, que ele ia usar pouco, e que nem era tão confortável assim, mas que era linda e que ele ia ficar lindo. Né? Talvez você também já tenha passado por isso. A Paty falando, ó, a gente, mãe, tem que estar bem emocionalmente para poder passar algo bom para os nossos filhos. Isso, Paty, mas eu vou te convidar até a expandir um pouquinho isso. A gente tem que estar bem porque a gente merece. Os nossos filhos, eles vão se beneficiar muito dessa mãe mais inteira, mais consciente, né, que sabe melhor lidar melhor com as suas frustrações, com as suas emoções desafiadoras quando elas chegam, porque chega para todo mundo. Mas isso a gente precisa também, é bom que a gente cultive dentro da gente uma motivação que seja por mim, eu faço isso por mim, porque eu mereço, porque eu sou importante na minha vida, porque eu gosto de mim, porque eu sou uma boa amiga para mim mesma. Faz sentido, gente? Porque assim, eu acho que é super nobre da nossa parte, todas nós mães, a gente tem um pouco essa motivação de eu vou ser melhor pro meu filho, porque eu quero, né, ser esse bom exemplo, como eu até falei muito sobre isso aqui hoje na nossa live, mas a gente não pode perder de vista uma coisa, eu vou ser melhor pra mim, porque eu mereço, porque eu gosto de mim, porque eu não solto minha mão de jeito nenhum. Sabe, essa relação positiva com você, ela precisa existir, e isso é uma coisa que a gente desenvolve, né? É uma coisa que a gente cultiva. A gente primeiro se desperta para essa necessidade. A gente primeiro começa a entender que isso vai ser bom pra gente. Depois, a gente começa a expandir isso, não só para os nossos filhos, mas para as outras pessoas ao nosso redor, todo mundo que a gente ama. Os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, a gente começa a ser essa presença, né, muito mais inteira na vida de todo mundo. Entendem o que eu tô dizendo? Então é isso, tá? Fica essa sugestão na hora que você for fazer escolhas. Isso vai te ajudar a ficar mais confiante. Mais confiante, você vai ficar mais feliz, você vai ficar mais autônoma, mais gentil com você, com os outros, né? Você tem que considerar os lados bons e ruins e ver se você dá conta de lidar com o que é ruim. Se você tá disposta. Se você tem estratégias, ferramentas, recursos emocionais e práticos para poder lidar com aquilo. Tá fazendo sentido, gente? Me contem aí, tá? E como avaliar melhor, né? Como que eu faço para fazer essa avaliação assim na hora de fazer as minhas escolhas? Gente, sem autoconhecimento, sem autodesenvolvimento, sem você saber quais são os seus valores, quais são as suas dores, as suas questões, as suas prioridades, o que é inegociável para você, você vai ter mais dificuldade de fazer escolhas na sua vida, escolhas realmente conscientes e que vão te deixar mais confiante inclusive dos ônus que vão vir com essas escolhas, né? Então, por exemplo, uma coisa que pra mim é inegociável na vida do meu filho é a segurança dele e a saúde dele, né? Ele tá limpo, ele tá sujo de brincar e o cabelo ter ficado embolado porque a gente tá no mar. Eu quero desembolar, o cabelo dele tá super embolado, gente, ele não deixa eu desembolar, eu tô quase cortando. Não sei se vocês conhecem o Francesco, vocês já viram uma foto, mas é muito bonitinho o cabelo dele, tá de dar dó. Mas assim, quando eu paro pra pensar nos benefícios da vida mais natural, de estar no mar, do quanto que ele se diverte, do quanto que ele se desenvolve, pra mim tá muito claro, porque eu tô conectada aos meus valores, eu tô conectada às minhas prioridades, né? Então eu sei o que eu tô escolhendo. Pra mim, o que é inegociável? Você coloca a saúde dele e a segurança dele em risco. Entende? Então, assim, isso tá claro pra você? O que é inegociável? Você consegue olhar para situações na sua maternidade e, quando você tá pensando, né, em alguma coisa que diga mais especificamente a você mesmo, você consegue flexibilizar, relativizar, fazer escolhas baseadas no que realmente importa pra você, né? É esse que é o convite também, que a gente possa entender isso. E quando a gente está entendendo isso, a gente fica menos vulnerável às nossas emoções, porque muitas vezes a gente faz escolhas no calor da emoção. Escolhas baseadas na emoção que está sendo despertada naquele momento, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Seu filho... o que aconteceu essa semana aqui, né? Que o Francisco tinha 3 batons, ele desapareceu com um, ele sumiu com um,
O outro batom, ele pegou essa semana e passou na boca dele, né, nessa faixa toda aqui. Na hora que eu vi, eu fiquei realmente... Aquilo mexeu comigo. Eu experimentei raiva. Por quê? Porque eu tinha 3 batons, o meu preferido ele já tinha sumido com ele. O que eu usava mais, ele tinha acabado de passar na boca dele inteira. Destruir o batom. Então, assim, eu me senti lesada nas coisas que eu gosto, que são minhas, que dizem respeito a uma individualidade minha, né? Porque as minhas maquiagens são só minhas, não dizem respeito a ele. Tantas coisas são invadidas, né? Tantas coisas nossas são invadidas nesse processo de maternar. Isso é uma coisa minha. Então, assim, eu consigo hoje, né, há uns bons anos, graças a Deus, criar esse espaço de isso me afetou, essa raiva que tá me desestabilizando, tá intensa nesse momento, e o que eu vou fazer com essa emoção? Mas quando a gente não tem inteligência emocional, o que acontece? A gente vai e estoura com a criança. Não é assim, gente? É isso que eu escuto, são esses os relatos que eu escuto da maioria das mães que me acompanham aqui e que estão buscando aqui uma alternativa para poder maternar de um jeito diferente. Então, quando a gente está com inteligência emocional, e aí as práticas de mindfulness vão te ajudar profundamente a deixar de ser uma mãe reativa e se tornar essa mãe que até experimenta a raiva, mas não estoura, não joga aqui uma avalanche, né, de ofensas, de agressões, de ameaças, de gritos naquela criança, porque está experimentando raiva. Você não estoura com seu filho porque você está sentindo raiva, você estoura com ele porque você não sabe lidar com a sua raiva. Porque raiva é uma coisa que todo e qualquer ser humano vai sentir, é humano. Se você não sente raiva, isso é um problema. A raiva é uma emoção muito importante, que ajuda a gente a colocar limites. Então, quer ver o limite que eu coloquei? Primeiro, eu olhei e falei, olha, isso aconteceu, ele sumiu com um batom meu e o outro, ele simplesmente, né, enfim, destruiu, porque eu permiti, porque eu deixei ele ter acesso às minhas maquiagens. Né? Ele fica curioso, uma coisa que a mamãe tá muito interessada ali, mexendo no rosto dela. Eu quero também. E aí eu permiti que ele mexesse nas maquiagens. Então, qual que foi um limite saudável que eu trouxe para essa raiva que eu senti me ajudou a trazer para esse relacionamento com o meu filho? Hoje, antes de vir fazer essa live, eu tava lá passando um rímel, né? Passando um BB cream aqui no meu rosto, dando uma ajeitadinha na minha sobrancelha, que tá meio falha. E aí ele se aproximou e queria mexer nas minhas maquiagens. E eu falei, não, você não vai mais mexer nas maquiagens da mamãe por causa disso, disso e disso. Isso aqui é uma coisa importante pra mim, eu gosto disso. E nisso aqui você não vai mexer mais, Francesco. Você quer mexer em outra coisa? Aí eu distraí ele. Ele resistiu? Ele resistiu, ele tentou insistir. E eu me mantive firme. Tô tranquila e consciente da minha escolha. Né? A minha raiva, ela me comunicou alguma coisa sobre as minhas necessidades. E aí eu pude fazer uma escolha consciente. E isso faz com que eu tenha confiança em mim, no meu maternar. Eu me sinto bem comigo mesma fazendo isso. Né? Eu sinto que eu estou me respeitando, eu sei que eu não estou desrespeitando ele, eu estou dando um limite saudável para ele. E isso faz com que eu experimente mais felicidade, mais autonomia. E que eu seja mais gentil comigo e com ele. Eu não preciso explodir com ele, estourar com ele, para eu trazer um limite. Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô dizendo? E quando eu tô cultivando tudo isso em mim, isso é o que eu trago pra ele como reflexo. É isso que ele vai refletir por causa dos neurônios espelhos. É isso que ele aprende. Ele aprende sobre... Ah, então peraí, tem coisas que é dela, só dela, e que eu não tenho direito de invadir? Mesmo ela sendo minha mãe, ela não é minha, né? Porque ele tem um pouco essa sensação, como todas as crianças da idade dele, que eu sou quase uma propriedade dele. Né? Então ele começa a reconhecer esses limites importantes. A Brenda falando, live riquíssima, eu fico feliz, Brenda, da gente poder estar construindo isso aqui juntas, né? Muito feliz mesmo, muito grata. Então, ó, as nossas emoções, elas participam dos processos, das escolhas que a gente faz, como a minha raiva participou desse processo de escolher que o Francesco, ele tá vetado para ele mexer nas minhas maquiagens. Mas ela não dita o ritmo, sabe? E isso é saudável.
A Dani falando aqui, ó, quando eu fico com raiva eu caio em choro. Tem problema, gente, com chorar? Não tem problema nenhum, é uma expressão, né? Mas aí, Dani, assim, o que é legal também é a gente entender o que essa raiva tá comunicando. Por exemplo, eu entendi que a minha raiva tava me comunicando que eu não tava tendo um dos poucos espaços que me restam de total individualidade, que é a minha maquiagem, né? Que não dizem respeito também ao Francesco, que ele estava sendo invadido por ele. E se ele tivesse só participando, estaria tranquilo, mas ele tava destruindo coisas que pra mim são importantes. Como eu falei pra você, eu tinha 3 batons, gente. Eu sou uma pessoa bem resumida nas minhas coisas, assim, eu tenho poucas coisas. E as coisas que eu tenho, eu gosto de cuidar delas, sabe? Então, assim, me restou um batom. A Dani falando, quando eu fico com raiva, eu caio no choro e percebo que meu filho também tem feito isso. É isso. A gente vai ser o espelho dessas crianças. Só que isso não significa, Dani, que tem que continuar sendo assim. Né? Como eu tô falando aqui pra vocês, existem recursos de desenvolvimento de inteligência emocional. Meu trabalho aqui é sobre isso. A Semana Maternar Sem Estourar vai ser sobre isso, 100% online, 100% gratuita, pra gente poder aprofundar nessas questões, encontrar novas alternativas. Porque, gente, se eu consigo hoje viver essa maternidade com esse nível de consciência, e volto a dizer, isso não tem nada a ver com idealizar maternidade, é só uma maneira saudável da gente lidar com as nossas emoções. Eu sou imperfeita, eu também sinto raiva do meu filho, eu também me irrito, né? Mas eu consigo, na grande maioria das vezes, se eu colocar aqui, ó, 95% das vezes, ter uma resposta que seja gentil com ele e comigo. A mamãe em casa, eu estou esgotada e comecei a gritar. A educação respeitosa na prática é muito desafiadora. Quero falar sobre isso. Com certeza quero aprender a lidar com as minhas emoções para poder ajudá-la a entender a dele. A Dani falando aqui, ó, o que a Dani falou tem tudo a ver com o que a mamãe em casa falou. Por quê? Porque simplesmente a gente começa, né, a estudar sobre educação respeitosa, disciplina positiva. A gente começa a ficar mais consciente disso tudo. A gente começa a entender como muitas vezes na nossa infância a gente foi desrespeitada, a gente quer mudar com os nossos filhos, só que aí na hora que o menino pega o seu batom e rabisca a cara dele inteira e você se sente muito invadida, como eu me senti, você vai lá e estoura. Não é assim? Vocês percebem que muitas vezes a sua mente, o seu intelecto, as informações que você recebeu não estão compatíveis com a maneira como você lida com as suas emoções? Mente, informação intelectual, informação, conhecimento é uma coisa. Emoções são é uma outra coisa. Então, não basta você saber que não é legal fazer assim, assim, assado com a criança. Você tem que conseguir lidar com as suas emoções. É um outro desafio para você enfrentar. É um outro desafio para você se propor a fazer. São coisas diferentes. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo? A mãe vai lá, estuda educação positiva, né? Ela estuda disciplina positiva, ela começa a entender como é negativo, né, estourar com uma criança, como aquilo impacta no desenvolvimento, na autoestima, na relação de vocês, na confiança que vocês têm um no outro. E aí ela continua estourando e se sentindo cada vez mais culpada porque ela sabe dos impactos negativos daquilo. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é: informação é muito importante. É um grande passo que a gente dá pra gente educar crianças, né, com mais consciência, mas não é o suficiente pra gente poder realmente ter, né, essa presença gentil e positiva na vida dos nossos filhos. A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. E é um desafio a mais? É um desafio a mais, mas é um desafio que você precisa enfrentar pela sua qualidade de vida e pela qualidade de vida do seu filho. Não enfrentar esse desafio traz danos muito mais graves. Muito mais graves. Talvez você possa perceber esses danos na sua própria vida, quando você se dá conta que os seus pais não tiveram nenhuma inteligência emocional para te educar. Te amaram, te amam muito, fizeram o que conseguiram com o que tinham naquele momento, né? Mas talvez te ameaçavam porque não sabiam lidar com as próprias emoções, colocar a mente no lugar. Talvez gritaram com você, talvez te ofenderam de várias formas, colocaram várias etiquetas, te compararam com outras crianças, né? Talvez você se sentia sempre com medo,
né, da próxima explosão da sua mãe ou do seu pai. E aí você deve estar vendo aí o que isso fez com você na sua vida adulta, né? Quem você se tornou, as suas limitações, as suas dores, como é que você está empacada em vários aspectos da sua vida. Então, é a adulta que você é, que vai ter que fazer pela criança que você foi, aquilo que os adultos que te educaram não conseguiram fazer por não terem recursos. Hoje a gente está podendo falar sobre essas coisas. Naquela época não tinha como falar sobre essas coisas, né? Então, assim, a Brenda falando que essa é a minha dificuldade, eu sei dos impactos, eu leio livros sobre como educar positivamente, mas na prática, quando vejo, já fui agressiva com minha bebê de 1 ano e 4 meses e me sinto péssima e sem controle de mim. Essa é, Brenda, sinta-se assim, uma mãe que tem milhares de outras mães sentindo a mesma coisa que você. Olha aí a mamãe em casa falando. Eu sei disso porque eu tô todos os dias conversando com vocês aqui, porque eu tenho o meu curso, então eu vou mais fundo ainda nessas questões com as minhas alunas. Eu sei disso, né? A culpa e a inclusividade, ela é a reatividade da mãe contra ela mesma, porque o que você faz com você quando você começa a experimentar essa culpa não tá no gibi, né? Essa conversa interna péssima, de péssima qualidade, assim, extremamente agressiva que você estabelece com você, não tá no gibi. Então, gente, o caminho é, se você quer fazer escolhas que vão trazer mais confiança para você, aprenda a ter mais lucidez sobre quem você é. Você precisa desenvolver o seu processo de autoconhecimento. Você precisa saber quem você é, e isso significa entender suas emoções e os seus padrões mentais. Praticar mindfulness é uma maneira simples de você trazer isso para sua vida. Você precisa de 10 minutos por dia para poder conseguir, de fato, começar uma mudança que não é na sua maternidade, é na sua vida, em tudo que você fizer para sempre, né? Que é essa mudança aí de você ter mais inteligência emocional. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar nos meus stories hoje algumas alternativas de coisas práticas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ajudar as nossas crianças também a ficarem mais confiantes, a experimentarem mais autoconfiança. E assim como a gente sabe, né, a autoconfiança está intimamente relacionada ao quê? Né, a felicidade, a autonomia e a gentileza. Então, para educar crianças mais felizes, autônomas e gentis, a gente precisa, né, primeiro estar confiante de quem a gente é e podendo fazer escolhas conscientes, né, e que não sejam simplesmente uma consequência de emoções desreguladas. E a gente também tem algumas estratégias na nossa condução com as nossas crianças. Só que isso eu vou colocar lá nos stories. Então não deixe de ir nos meus stories hoje à tarde, porque vai estar lá para vocês várias estratégias que vocês vão implementar na vida de vocês com os filhos de vocês, tá bom? Eu já vou ficando por aqui. Eu quero agradecer muito por esse bate-papo muito rico que a gente teve hoje. Vou pedir para vocês compartilharem essa live com outras mães que podem também se beneficiar, né, desse conteúdo. E eu vou pedir para vocês também se inscreverem na Semana Maternar Sem Estourar, para que a gente possa ir mais longe ainda nesse debate, nessa conversa, e realmente aprender a lidar com essas estratégias e ensinar. E pra gente poder também se aprofundar um pouquinho em como funciona o mindfulness, tá bom? Então, gente, agradeço muito, tô vendo vocês agradecendo aqui também, agradeço a companhia, agradeço a troca, e a gente tá juntas nisso, né? Amanhã tem mais live aqui, tá? No Educar Zen. Na verdade, vai ser domingo. Amanhã não tem live, mas domingo vai ter uma live às 9 horas. Eu espero vocês. E é isso. Agradeço muito, um grande beijo e vão lá nos stories. Então, ó, vocês vão indicar essa live para uma amiga, vocês vão ir nos meus stories para poder ver as estratégias práticas com os filhos de vocês e vocês vão se inscrever na Semana Maternar Sem Estourar, tá bom? Beijo, gente. Bom dia para vocês. Até a próxima.